por que caralho fazer 24 páginas em 24 horas? 1 hora por página. Escrita, E menos? esboço e arte final. É menos, porque você tem que escrever, né, a parada. Então, assim, não dá pra você, de fato, começar. Você não liga o cronômetro e começa a desenhar. Um ponto interessante que o Rafa pincelou, mas não aprofundou, é que o tema ele é sorteado na hora. Aí é foda, porque você não é só escrever, você tem que pensar. E pensar ali no início, sai o tema. Aí começa aquele fuzuê, e aí todo mundo, conversando. Bicho, até tu raciocinar, ter uma ideia. Gente, assim, ter uma ideia sob pressão nem sempre é fácil. Talvez você não... Eu acho que esse evento não preza pela qualidade, né? É pela energia da coisa, né? É que você é obrigado a achar soluções gráficas ágeis, entendeu? E a verdade é que fazer quadrinho é demorado pra caramba, não só em todas as vezes, entendeu? Então você ter soluções ágeis para problemas grandes vai ser útil para outros momentos que não são 24 horas, entendeu? Por isso que eu acho que é legal. Você lapida no 24 horas e usa ele em outros momentos. Acho que essa é a grande sacada da parada. Bom, tudo bem, pessoal? Boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui é a Sala dos Professores, o podcast do INCO, Escola de Mídias Criativas. É um podcast onde a gente vai falar sobre artes, enfim, a vivência do artista, né? Não é um sindicato, não é sobre educação necessariamente, mas é sobre educação, artes e muito mais, na verdade. Estou aqui hoje com o Pacho Urbano, com o Rafa Pinheiro, eu sou o Denis Melo, quadrinista já com 15 anos de carreira, entre diversas coisas que eu já fiz aí na pista, faço atualmente o quadro chamado Teocrasilha, é uma distopia, já fiz alguns 24 horas, já emendando aí para daqui a pouco falar sobre o tema do nosso podcast de hoje, e dou aula de desenho de anatomia, composição e estilo no INCO. Eu sou o Pacha, sou quadrinista, escritor, roteirista, faço um monte de coisa. Na INCO eu sou professor do eixo de narratologia, dou aula sobre roteiro, sala de roteiro, um monte de coisa. Enfim, estamos aí para mais uma rodada. Olá, eu sou o Rafa Pinheiro, eu sou professor de quadrinhos aqui da INCO, também sou professor de desenho de cenários e de ateliê. E, curiosamente, eu estou publicando esse ano um quadrinho que é baseado no 24 horas que eu fiz no passado. Então, acho que tem tudo a ver com o tema de hoje. E é isso. Bora falar de velocidade para desenhar. Eu acho que a doideira é essa, né? Pois é, porque o nosso tema hoje é sobre uma atividade que é muito peculiar, né? Não começou aqui no Brasil, mas já é praticada aqui no Brasil há algum tempo também, que se chama 24 Horas de Quadrinhos. O que é esse evento? É um evento onde artistas se reúnem, ou pode ser feito sozinho de casa, mas normalmente é um evento que você faz, nem que seja online, em colaboração com outras pessoas. Não é um evento solitário, normalmente. Não é impossível fazer sozinho, mas normalmente não é assim que acontece. Onde você produz 24 páginas de quadrinho em 24 horas. O que é uma loucura, né? Já que a gente sabe que às vezes é difícil fazer uma página de quadrinho um dia, que dirá 24, né? Mas é uma loucura muito interessante. A gente vai entrar em vários aspectos hoje sobre por que essa atividade é uma atividade muito legal, inclusive para iniciante, né? Assim, é interessante que você tenha alguma experiência, mas partindo do princípio de que quanto mais você produz quadrinho, mais você aprende, fazer essa maratona pode ser uma oportunidade de se colocar à prova e aprender muita coisa no processo. Antes da gente entrar nesse tipo de detalhamento, a gente podia falar um pouco sobre a história do evento, né? Como que ele começou, como que a gente ficou sabendo dele, quando que cada um de nós teve contato com esse conceito, qual é que é? Cara, o evento começou, na verdade, com uma ideia do Scott McCloud nos anos 90, porque ele propôs para um outro quadrinista, não sei se vocês conhecem, o Steve Bissette, que desenha Monstro Panther e tal. A ideia era, quero ver você fazer um quadrinho de 24 páginas aí em 24 horas. Foi desafio mesmo, essas coisas meio de mesa de bar, assim, sacou? E ele tentou fazer, eu nem sei agora se ele conseguiu fazer ou não, mas a proposta foi tão absurda que ele colocou isso no livro. Um daqueles livros daquela série de inventando quadrinhos, reinventando quadrinhos e escrevendo quadrinhos. Ele falou, cara, é um desafio interessante para quem quiser se desafiar aí. E as pessoas se desafiaram, porque a galera realmente gosta de sofrer. E aí, nos anos 2000 ele propôs, nos anos 90 ele propôs, mas nos anos 2000 a coisa começou a acontecer em vários lugares. Então, assim,
começaram a ter sempre eventos, porque fazer sozinho, foi o que o Denis falou, é piração, é coisa de tortura mesmo, de sadomasoquismo. Mas fazer em grupo, um ajuda o outro, né? A galera se torna isso um evento, torna isso uma atividade social e tal. E aí começou a acontecer nos Estados Unidos, mas a coisa começou a crescer, porque viram que é legal, como evento mesmo, né? E aí alguns lugares começaram a oficializar isso e ter isso regularmente. Quando eu falo regularmente, é anual, tá? Porque mais de uma vez por ano é insanidade. Coisa que só eu e Denis fizemos, inclusive. A gente fazia a cada 6 meses. Mas esse é outro papo. E aí tem alguns lugares que fazem, por exemplo. Em Angoulême, eles fazem todo ano, todo janeiro, tem um festival. E aí, logo antes do festival, olha que loucura. Eles colocam um monte de artista, geralmente estudante de desenho, de quadrinho, para fazer. Pra galera que vai no festival ver essa galera lá na faculdade morrendo, entendeu? Então, assim, é uma coisa quase de é um terrário de desenho. Não, e é um negócio de maltratar mesmo, né? Porque você vai ter uma maratona, porque o evento acontece na cidade toda. Você vai ficar transitando no evento, você vai ter 4 dias caminhando o dia inteiro, e aí, de véspera, você faz o 24 horas de quadrinho. É loucura. É loucura mesmo. Mas aí tem esse que é famoso, tem o do LCD, que é em Berlim, que acontece, inclusive que é organizado até hoje pelo Augusto Paim, que é brasileiro. E o nosso evento, que a gente está aqui, na verdade, porque isso aqui é um grande jabá mascarado, vai acontecer também semana que vem, e ele vai ser concomitante com o de Berlim, né? E existem outros mais independentes feitos por conta própria. No Brasil já fizeram algumas vezes, inclusive. Até a galera do Quarto Mundo já fez no passado, eu acho. Então, a ideia é se juntar para produzir. E a grande parada é um evento sem conhecimento prévio. A ideia, a proposta original pelo menos, e a gente pode falar sobre regras, como elas mudaram ao longo do tempo aí, mas a ideia original é que você não tenha, nada pronto, não tenha um tema pronto, você vai fazer tudo em 24 horas. E nem todo mundo faz isso, mas vamos falar sobre isso daqui para frente. Eu, particularmente, meu primeiro contato com o evento foi em 2014. Aliás, a gente vai fazer, não é semana que vem, é nessa semana, senhor Rafael Pinheiro. É do sábado já, dia 1º de novembro. A gente vai fazer o jabazinho melhor lá para frente, mas daqui a poucos dias. Eu tive contato com esse conceito, cara, se eu não me engano, em 2014. E eu soube, assim, sei lá, pelo Facebook, tinha uma galera participando, mas eu acho que ninguém que eu participou na época ali conseguiu concluir, eu incluso, né? O meu primeiro, acho que vamos entrar em mais detalhes mais para frente sobre experiências de cada um, mas o meu primeiro eu fiz metade. Mas, curiosamente, esse é um fun fact interessante, essa minha primeira participação no 24 Horas me ajudou a criar a semente do que veio a ser o Hotel Crasília, né? Eu lembro disso, cara. É muito curiosa essa história. Depois eu posso até entrar um pouco melhor nela. Mas, enfim, cara, eu acho que é um evento incrível. Quando a gente estava, né, eu e o Rafa, a gente estudou lá em Angoulême, né? A gente teve a oportunidade de participar lá e eu achei muito louco, porque a faculdade cedeu toda uma estrutura para a gente participar e, pô, tinham, sei lá, pelo menos acho que eram mais de 20 cabeças ali naquela noite, né? Participando, cara, eu achei incrível, gente de vários lugares do mundo fazendo junto 24 horas, então ali eu senti que a parada realmente existe, né, para além de umas 10 cabeças aleatórias de quadrinho brasileiro no Facebook que não conseguiram, nem tentaram muito terminar, né, eu fiz as 24 horas, só não fiz as 24 páginas. Eu acho muito potente isso de você reunir tantos artistas e promover essa troca, cara. É muito foda mesmo. E eu não lembrava disso, de que foi um desafio que começou com o Scott McCloud, né, cara? Tu vê como, porra, ele é um cara na frente mesmo, né, mano, nos anos 90. E, pô, a internet não era nem perto do que é hoje, que já é muito à frente do que era quando eu conheci a parada, né? Pô, a internet potencializa isso, né? Porque você não precisa juntar todo mundo necessariamente numa sala. É muito mais legal fazer presencialmente, a energia é outra, mas, pô, por exemplo, ano passado a gente fez o primeiro 24 horas do INCO, né, oficialmente, assim, pô, participou um monte de aluno, ex-aluno, e, cara, foi tudo online e foi sucesso, assim, todo mundo trocou muita ideia, foi um convergência. A galera concluiu. Concluíram. Teve uma galera que concluiu, né? Eu conheci na época de blog ainda, era 2005, 2006, por aí.
Acho que eu seguia o blog do Jake Pearson, do Terry Dodson, aquela galera gringa lá, e eles estavam sempre fazendo, né? Eles participavam desses eventos assim entre eles e tal. E aí foi quando eu soube do evento, mas eu mesmo nunca participei. E eu sabia que tinha gente aqui no Brasil, mas era gente de São Paulo. Eu não tinha contato com essa galera na época. Então, A galera de São Paulo. era uma galera de São Paulo. Aquela galera de São Paulo. E aí tinha essa coisa, né, de lá geral se conhecia e eu não convivia muito aqui. Eu não lembro se a galera da Beleléu fez algo parecido nessa época também. Aí Não teria sei. que a gente fazer Eles faziam algumas paradas, né? Eu não lembro de ter visto um 24 horas em específico, mas era um movimento bem legal ali. Eles faziam várias coisas, fizeram vários experimentos, publicaram alguns experimentos, inclusive, de participação deles. Mas, gente, vamos lá, vamos ser razoáveis. Esse tipo de evento é aquele evento quebra-costa, sabe? Tipo, por que caralho fazer 24 páginas em 24 horas? 1 hora por página. Escrita, E menos? esboço e arte final. É menos, porque você tem que escrever, né, a parada. Então, assim, não dá pra você, de fato, começar. Você não liga o cronômetro e começa a desenhar. Um ponto interessante que o Rafa pincelou, mas não aprofundou, é que o tema ele é sorteado na hora. Então, é complicado de você, sei lá, pensar toda a história ou escrever, deixar a coisa pronta. Claro, aí depende, cada lugar vai ter uma regra, né? Não estou dizendo que se você já preparou alguma coisa antes, você está trapaceando, não é isso. Mas seguindo a regra da onde você estiver participando, muitas vezes o tema é sorteado na hora, cara. Aí é foda, porque você não é só escrever, você tem que pensar. E pensar ali no início, sai o tema. Aí começa aquele fuzuê, e aí todo mundo, conversando. Bicho, até tu raciocinar, ter uma ideia. Gente, assim, ter uma ideia sob pressão nem sempre é fácil. Tem gente que funciona muito bem sob pressão. Eu até me considero um exemplo de alguém que funciona melhor sob pressão do que com muito prazo, assim. Mas você sentar e escrever tudo, começar a desenhar. Por isso que, por exemplo, uma coisa que a gente pode começar a falar agora é até sobre as ferramentas, né? O que normalmente a gente usa para fazer um quadrinho, isso vai ser a gente vai usar os mesmos materiais para fazer um quadrinho de 24 páginas em 24 horas, a gente vai manter o estilo, porque tem isso, né? Aquela página de arte final que você fica 5 horas punhetando tracinho com a canetinha ali, se você for fazer aquele acabamento, talvez você... eu acho que esse evento não preza pela qualidade, né? É pela energia da coisa, né? Concordo. Para mim, o lance do 24 horas é muito mais sobre você... É como se o 24 horas fosse a hora que você vai afiar as suas ferramentas. Entende? Só que as ferramentas de quadrinhos, entendeu? Você tá com elas lá... Analogia legal. Então, mas aí você, tipo assim, às vezes suas ferramentas estão meio gastas, entendeu? É ali que você lubrifica, afia, entendeu? Você não necessariamente vai fazer boas coisas no 24 horas, mas você vai calibrar e, né, colocar todas as ferramentas no ponto ótimo, assim. Porque você é obrigado, acho que a grande vantagem do 24 horas para quem está começando, para todo mundo, mas quem está começando principalmente, assim, é que você é obrigado a achar soluções gráficas ágeis, entendeu? E a verdade é que fazer quadrinho é demorado pra caramba, não só em todas as vezes, entendeu? Então você ter soluções ágeis para problemas grandes vão ser úteis, vai ser útil para outros momentos que não são 24 horas, entendeu? Por isso que eu acho que é legal. Você lapida no 24 horas e usa ele em outros momentos. Acho que essa é a grande sacada da parada. É como se fosse um rápido solucionador de problemas, né? Cara, olha só, como é que eu finalizo isso aqui rápido? Ah, entendi. Como é que eu elaboro uma ideia aqui rápida, com fechamento, gancho? Porra, entendi. É meio que como é que eu uso meu canivete suíço sem as instruções, sacou? É aquela história que a gente talvez até vai citar isso em outros podcasts também, falando desse assunto, mas aquela história dos potes. Vocês conhecem essa história? De que uma turma, agora eu não vou faltar aqui porque eu não planejei para falar dessa história, mas é a história de que um professor separou uma turma de cerâmica em 2 grupos. E aí falou para um dos grupos que eles tinham que fazer o melhor pote de todos em um semestre e o outro grupo tinha que fazer a maior quantidade possível de potes em um semestre. E no fim da história, os melhores potes saíram do grupo que fez um monte de pote.
Porque o fato de eles fazerem um monte de potes fizeram eles terem muito mais experiência em fazer pote do que a galera que tentou fazer um perfeito. Entendeu? Então, 24 horas é uma oportunidade que você tem de fazer um quadrinho. Meu irmão, você sai depois de um dia e tem um quadrinho, tem um livro pronto. Você pode só imprimir e tá pronto. De novo. É um livro ruim, provavelmente. Mas não interessa, entendeu? Você tá isso aí é uma parada que eu queria falar. Tem um receio de quem está começando e tal, né? De querer entregar a obra-prima, né? Vai começar, o cara quer entregar a obra-prima. Então ele não, sei lá, acho que ele meio que se intimida de só soltar, sacou? Se soltar. Eu acho que assim como o Inktober, tá? Que Inktober é isso, né? É o momento do mês de outubro que as pessoas desenham com base em uma lista de temas. Que foi lá criado pelo Jake Parker, né? Então, essa proposta de você se colocar um ritmo, né? Colocar um regime de trabalho ali para você se manter produtivo, eu acho que tem uma preocupação com rigor, que é isso que tu falou, né? Porra, daqui tem que sair o melhor pódio. Porra, não, aproveita isso para você errar. Para você errar bastante. Mas a galera ainda fica intimidada para fazer a melhor obra nesses momentos. Eu acho que não é a intenção. Eu acho que talvez até de um 24 horas desse, brote uma história para você aperfeiçoar depois. E a gente tem dois exemplos aqui com a gente, nesse grupo. O próprio Teocrasília, que eu acho que vale a gente falar, e eu queria falar do Travessia também, porque são dois projetos que e agora existem como publicações e que eles nasceram no 24 horas. Pô, ótimo isso, conta aí. Assim, por exemplo, isso que o Pacha falou, né, é exatamente aquilo que eu tinha falado, sobre um 24 horas acabar ter sido uma semente. Na época ali, eu tinha feito uma história sobre a Copa do Mundo e sobre manifestações na Copa do Mundo e tal. Era antes da Copa isso, né? E eu não consegui terminar o quadrinho, né? Fiz 12 páginas das 24. Cara, só que eu lembrava que o quadrinho era muito legal. Aí, em 2016, ou seja, 2 anos depois, ia ter a SIC, né, Semana Internacional de Quadrinhos da FRJ, e eu falei, pô, eu tava já com o Belladonna, né, que é um projeto meu que foi grande na época e tal, eu já tava com 2 anos só com o Belladonna, falei, não, pô, vou fazer uma coisa nova, vou terminar aquele zine lá e vou imprimir para levar para o evento, né, tem um materialzinho diferente ali e tal, bicho, e eu sou organizado com isso de guardar original, etc, eu não achei em lugar nenhum, eu revistei tudo, eu fui achar, sabe quando? Em 2021. Apareceu a pasta onde estavam esses originais. Porque qual o problema? Eu tinha isso tudo digitalizado, mas eu não tinha o roteiro. E eu tinha feito o roteiro à mão ali, sacou? E eu falei, pô, eu lembro mais ou menos, mas não quero inventar. Eu lembro que aquele roteiro estava redondo. Aí eu falei, porra, cara, não achei, fiquei, obviamente, muito frustrado, mas eu fiquei uns 2 dias matutando essa coisa do quadrinho político, tinha toda uma questão de... Eu tive o braço quebrado por policiais num ato em 2013. E aí, pô, não, eu queria muito fazer um quadrinho que que contestasse algum conceito político que eu acho relevante, né? E ao invés de ser uma presença nas ruas, eu vou fazer algo mais do que só estar ali na rua tomando porrada, né? Vou fazer um quadrinho onde eu consiga me comunicar com muitas pessoas. Pô, o zine era perfeito. Só que aí veio a ideia do Teocrasília, né? De contestar a questão de influência de líderes religiosos na política. E assim, em poucas horas eu vi a ideia do Teocrasília quase toda de uma vez só. Mas veio de eu ficar mastigando aquela história do que começou no 24 horas. Então foi como se fosse a semente que estava enterrada ali e de repente ela explodiu numa árvore um pouco maior do que o saudável, né? Um pouquinho maior, né? Vão ser muitos livros. Mas, cara, é isso. E a história do Teocrasília com 24 horas não para aí. Porque depois, quando a gente voltou do nosso período estudando na França, o nosso primeiro 24 horas solo, independente, né? A gente transmitiu no canal do Rafa. Eu me propus a fazer uma história do universo do Teocrasília. E desde então, quem, né, quiser adquirir aí, a história é maravilhosa, né? Cara, em todos os livros eu tenho essas histórias que eu faço nos 24 horas de quadrinho desde então. Que são histórias se passam spin-offs, né? Se passam naquele universo, mas aí é que tá. Quem lê o quadrinho pega e percebe claramente que tem uma diferença de traço. Tem o traço que eu faço na história principal, que eu fico meses, anos preparando o livro, e tem um traço que eu faço no 24 horas, que eu faço aquela história curta, com um traço muito mais ágil, mas mesmo assim, eu gosto de usar o pincel, que é a minha ferramenta de preferência, só que aí eu tomo vários atalhos, né? Falando sobre essa questão de ferramenta, de material. Ao invés de fazer no A3, eu faço no A4,
eu já deixo as margens feitas ali com lápis, porque eu sei que são as margens que eu vou precisar para publicar no livro depois, né? Eu tento, aí eu confesso, quem quiser me achar trapaceiro, azar, eu tento pensar, porque eu tenho plots de histórias que eu gostaria de contar desse universo meio anotadas, né? Então eu tenho plots ali, sorteio o tema, eu tento pensar para fazer ela encaixar de alguma forma dentro daquele tema. Se fizer sentido, eu executo, mas eu nunca fui com a história já rafiada, eu acho, não. Talvez já sofri muita tentação de fazer isso, mas eu sou até enrolado demais. Uma vez que eu falei, não, vou levar já rafiado. Pô, foda-se. Eu não consegui fazer lá, não deu tempo, eu me enrolei. Cara, o 24 horas com certeza é um aprendizado. Isso que o Rafa comentou, ele fez essa analogia dos potes, né, dessa história dos potes, o semestre para fazer um pote, semestre para fazer vários. Cara, eu falo muito sobre os meus alunos com isso. Eu acho que isso cabe, eu acho que em arte de forma geral e em desenho de forma específica. Assim. Isso serve tanto para escrita, quanto para quadrinho, quanto para desenho, que é para música, enfim, para atuação. Mas quanto mais você pratica, quanto mais você faz, melhor você fica. É inevitável. É inevitável. Teve um semestre na faculdade, cara, que o maluco passou uma atividade de entregar um sketchbook por mês. Só que o sketchbook era o seguinte, era para comprar um chamequinho de 100 folhas, botar um espiral e entregar um daquele por mês. Falei, cara, que filho da puta, né? Eu moro longe, eu levo 2h30 para chegar na faculdade, 2h30 para voltar, sendo que eu faço a faculdade o dia inteiro, que era manhã e tarde, era integral, eu ainda vou ter que fazer 3 desenhos por dia para esse maluco. Então eu fiquei, obviamente, puto da vida, primeiro, porque não ia dar tempo, ia ser uma tortura fazer aquilo, e valia ponto, né? Então é diferente do INCO, onde eu falo, gente, vai ser bom para vocês. Ali não, era bom e obrigatório, né? Cara, só que no final do semestre, o meu desenho tinha evoluído muito, muito, assim, muito. Então, cara, prática é o único caminho na arte como um todo. E com desenho e quadrinho, cara, o 24 horas é um mês e um dia, né, cara? Então, é uma chance de você praticar muito, mas é meio destruidor, né? Porque, convenhamos, ficar 24 horas sentado, acho que o Pacha até falou, né? Uma parada meio quebra a coluna. Então tem que ter um preparo, que é importante a gente sempre ter também, né? Se preparar fisicamente não é uma coisa que você vai se preparar para um dia, é se preparar para uma vida, né? É tipo, pô, cara, é porque a galera, acho que até a gente comentou isso da outra vez, né? A galera que desenha, que escreve, a galera que atua, né? Tem que ser como a galera que pratica esporte. Você vai ter que treinar. É igual o pessoal que faz música. Tu vai ter que ensaiar. É isso, cara. Então, escrever, desenhar, tem que ser um treino também. Como é que foi para você isso, Rafa, do 24 horas? Pô, maluco, vocês falando essas coisas, eu fico até nervoso, porque eu tô nesse momento de fadiga e cansaço agora. Porque, para quem viu a versão vídeo desse podcast 2 semanas atrás, eu estava em outro lugar, estava na Alemanha, agora eu voltei pro Brasil. Eu tô viajando há 20 horas seguidas, então eu tô numa situação quase 24 horas aqui, meio que batendo cabeça aqui. Mas o 24 horas, para mim, na verdade, eu conheci ele em Angoulême, quando a gente estava estudando lá. Eu tive a pior experiência de 24 horas da minha vida em Angoulême, por isso que eu tentei fazer várias vezes depois de novo, a cada 6 meses, porque eu sou maluco. Porque, olha só, eu comecei a fazer o quadrinho, minha primeira vez, né, fazendo 24 horas lá em Angoulême. E aí eu fiz, e aí tava na página 6 ou 7, e eu falei, tá muito ruim. Vou começar de novo. Vou recomeçar. Comecei de novo. Já será quantas horas pra frente, assim. Consegui fazer. Não ficou muito bom, mas assim, consegui fazer. A proposta era essa, né? Mas assim, nunca façam isso, não recomendo. Mas aí, quando eu voltei pro Brasil, a gente começou a fazer outras versões e tal. E eu, na verdade, fiz... Agora eu tô pensando. Dois livros meus surgiram em 24 horas. Porque o Mesa 44 também nasceu em 24 horas. O meu quadrinho do mestrado, que é o Mesa 44, que ele foi todo desenhado no bar, né? A proposta da pesquisa era justamente essa, né? Entender como que o lugar onde eu desenho influencia no processo de produção e tal. Eu queria testar um traço mais solto, mais sujão, porque eu ia fazer na rua. E aí eu testei ele no 24 horas. Com aquarela soltona, assim, toda borrada. E ficou bem legal, eu gostei. E aí essa estética eu adotei para os quadrinhos de rua que eu fiz para o mestrado. Isso em 2 vezes seguidas, né? 2 semestres. Aí no ano seguinte, eu roubei, igual o Denis falou. Assim. Eu quero até depois a gente fala sobre esse negócio de roubar, né? Até onde que a regra é tão importante assim. E aí os 2 primeiros que eu fiz do 24 horas do Mesa 44, eu fiz seguindo certinho. Não tinha nada. Fui zerado.
sorteou o tema e me tudo na hora. Depois que eu falei assim, eu já fiz isso antes, eu já provei, para quem quer que eu tenha que provar, que eu sei fazer isso, entendeu? Então agora eu vou usar esse desafio para aprender outra coisa. Porque a ideia justamente é ser aprendizado, né? Então eu fui com um personagem pronto, uma estética pronta que eu queria, e eu fui só testar a narrativa, porque eu queria voltar com o meu primeiro quadrinho, Os Tomos de Tessa, que é muito ruim, e eu queria... O primeiro quadrinho é muito ruim, gente, normalmente. E aí eu queria experimentar um traço novo do personagem. Então eu redesenhei o personagem, redesenhei a estética do quadrinho e tal, e eu queria testar esse personagem primeiro, com 24 horas, para ver se ia ser legal, e depois eu voltava com o quadrinho de verdade. O que aconteceu foi que eu gostei tanto desse quadrinho que eu fiz, no 24 horas, que eu larguei, abandonei a história original e ele virou um novo quadrinho. E aí eu dei sequência para essa história, né? Que virou Travessia. Maneiro isso. Que durou esse ano, né? Porque... Isso de você ter encarado com essa outra abordagem é legal, porque ele se tornou menos desafio e mais exercício. Né? Exatamente. Mais do que isso, porque eu nunca tinha feito um quadrinho mudo na vida. Então a minha ideia foi, não, eu vou fazer um quadrinho mudo. E aí ver como é que eu vou lidar com isso. Foi um grande exercício de narrativa que eu usei ali. Só que eu gostei do resultado. As pessoas gostaram também. Aí nos 6 meses seguintes, muito bem. Eu fiz outro, e aí esse foi mais doido ainda, porque o segundo que eu fiz no tema do Travessia, eu fui meio que com o roteiro pronto. Quase. Ficou tipo dentro, assim, já... No primeiro eu só tinha feito o design de personagem. Linhas gerais, né? Agora eu tinha umas linhas gerais, aí eu peguei o tema e dei uma... mais ou menos ali no tema. Eu só esbarrei no tema que a gente sorteou, entendeu? E fiz o que eu queria fazer já. E aí eu vi, cara, eu consigo, ficou bom, eu gostei disso. Aí a partir daí os outros travessias foram normais, sem ser 24 horas, entendeu? E você vê que a diferença, se alguém pegar para ler o Travessia, o livro completo, os capítulos 1 e 2, tem muito menos cenário do que os outros. Porque, cara, 24 horas, entendeu? Ele tá num deserto sozinho, só tem um personagem na história inteira por um motivo, entendeu? Porque era... Né? Eu acho que isso vale a gente falar sobre essas soluções, né? Como é que a gente pensa jeitos de fazer funcionar uma história com 24 páginas e 24 horas? Uma delas é, por exemplo, ter menos personagem, menos cenário. Eu acho que a gente pode até sair um pouco do 24 horas em si para falar um pouco sobre produzir quadrinho em pouco tempo, ou em muito tempo. O ritmo, porque essa questão do 24 horas, talvez o que torne ela mais interessante seja justamente que você está subvertendo uma questão que normalmente é absoluta, que é quadrinhos é demorado. E algumas vezes, não sendo no 24 horas, a gente já precisa dobrar essa lógica, né? Então, normalmente não, algumas vezes para nós mesmos, porque a gente tem prazos, tem um evento que está batendo na porta, tem tempo para mandar para a gráfica, outras vezes, muitas vezes, por questões de clientes, etc. Né? Então, como funciona para vocês um pouco essa questão do tempo da produção? Né? Não pensando só no 24 horas, mas no ritmo de forma geral de produzir quadrinhos. Você tem que ter uma consciência do que tem na tua caixa de ferramentas, sacou? Porque fazer quadrinhos tem a ver com você saber onde está cada ferramenta na caixa de ferramenta mental que você tem. Então, assim, tem os macetes, né? Toda página, no meu caso, né? Quando eu começo a pensar numa história assim, quando eu tenho tempo para pensar numa história, eu não fico tão preocupado com gancho. Que aí eu consigo espalhar os ganchos de página com mais calma. Numa história dessa, assim, que tem que fazer uma coisa de um dia para o outro, rápido, aí toda a página para mim vai ter que ter gancho, sacou? Por quê? Porque eu não sei quando eu vou parar. Eu não sei se eu vou fraquejar no meio do caminho, então ela tem que parecer que ela vai terminar. Então, toda a página eu deixo um gancho para o próximo, gancho para o próximo, gancho para o próximo. Esse é o recado que eu dou, às vezes, para os alunos nas aulas de roteiro, que é ele pensar a página como um elemento que funcione sozinho. Né? Que ela tenha o seu próprio, que a gente em narrativa chama de beat. Ela tem que ser o seu próprio, ela tem que responder a si própria. Ela começa de um jeito e ela termina o que ela começou ali. Isso é muito difícil para quem não tem controle narrativo. Para quem já estuda narrativa, isso fica mais fácil. Então, como eu trabalho quando tem uma pressão dessa assim, né? Às vezes eu até fujo da escrita do roteiro num primeiro momento, porque eu vou ficar mais apoiado na minha escaleta. A minha escaleta, para quem não sabe, escaleta, gente, é uma lista de acontecimentos na história que você vai estar escrevendo. Né? Então você vai lá, vai fazer um pontinho e escreve. Essa página acontece isso. Na outra página, essa página acontece isso. E depois você pode ir engordando essa escaleta. Você pode escaletar quadro a quadro para cada página que você fez.
né? E ali não é um roteiro, óbvio, né? Mas ali você está dizendo o que vai acontecer em cada página, em cada quadro da sua história. Isso facilita muito, porque se você sabe o começo, você sabe o final, dali do meio você vai conseguindo preencher essas lacunas. Então, quando eu estou numa dessas, assim, que eu tenho que produzir muito, muito rápido, em pouco tempo, eu uso a escaleta, é minha melhor amiga. Então, é a ferramenta que eu conheço, que eu domino, e é isso aí, eu vou fazer uso dela fartamente. Para desenhar a mesma coisa, eu vou tentar escolher um. Eu tenho vários estilos. Então, eu não vou passar por um estilo mais realista. Eu vou tentar ir para um outro estilo que seja mais elástico, que me favoreça eu errar. Porque aí o erro ele vai estar corroborando o estilo, e não o contrário. Não é o erro cagando o meu estilo, é o erro funcionando ao lado do meu estilo. Então, eu uso o erro em favor da história, em favor do que eu estou pretendendo desenhar. Mais ou menos esses meus macetes aí. Você tem que saber errar, né? Tem que saber errar. Tem que errar certo. Errar certo é fundamental, cara. Quando você começa a praticar, você passa a errar melhor. Sim, o sketchbook ajuda muito com isso também. Queria muito salientar uma coisa, para quem de repente está ouvindo o podcast, tenho certeza que muitas pessoas vão ouvir, porque a gente vai ter participação de vários alunos nesse 24 horas aí no final de semana. Vou chamar a atenção para isso que o Pacha falou, que o que ele falou é uma joia, tá? Isso cara, fazer a escaleta é fundamental para você fazer. Eu sei que a gente saiu do 24 horas, mas puxando só para esse detalhe, porque assim, você fazer a escaleta na hora do 24 horas, cara, te ajuda muito a pensar o que aquela história vai contar. Então, escrever o início, meio e fim, aí desmembra ali para quais são os acontecimentos, e aí você consegue ir desmembrando até você definir o que vai ter em cada página, aquilo ali te facilita, e você já cria o universo do que vai ter em cada página, e aí depois é torar, aí você se torna uma impressora humana até acabar o quadrinho. Mas, pô, você ter a segurança da escaleta, que vai te dizer tudo que você tem que fazer até acabar essa maratona, porra, cara, é uma boia salva-vidas, assim. Sério mesmo. Mas assim, Denis, isso que você está falando aí é uma parada que é uma prática, inclusive, no quadrinho do Brasil, que é ignorar roteiro e é ignorar a escaleta. O cara faz a história dele com thumbnail. Aí é óbvio que quando passar uma semana que o cara está fazendo a primeira página dele, quando ele olhar a página do thumbnail 30 da história dele de 600 páginas que ele quer desenhar, maluco, ele já não lembra o que é aquilo na história. Ele não lembra o que é aquilo no thumbnail dele. Agora, a escaleta não. A escaleta é um registro de memória, né? Organiza suas ideias e é um registro histórico do que você pretende. Você pode não concordar mais, mas ela está lá. E olha só, eu acho que para essa pessoa, em especial, essa pessoa sendo o iniciante quadrinista médio brasileiro, o 24 horas é muito importante. Porque o cara que quer fazer a grande saga de 600 páginas, ele vai ter que fazer 24 páginas em 24 horas, irmão. Ah, mas não vai dar tempo de contar. Se vira, entendeu? Aprenda a ter síntese. Faz funcionar em 24 páginas. Faz funcionar. Inclusive, a gente sempre fala, né? Nós três falamos sobre isso, né? Sobre começar o menor possível, né? Se puder começar com a história de uma página, melhor ainda. Começa ali 4, com 8. Por isso que eu falei, Denis. Pô, é uma página. Aí faz um gancho. Sacou? Uhum. O último quadro é sempre um gancho. Resolve a tua história em uma página. E aí é a outra página. Aí são 24 pedaços que se conectam. Do que você ficar fazendo um quadro por vez sem saber para onde tu vai. Aí, claro, aí vira uma doideira mesmo, porque isso vai te exaurir totalmente. Também, se o maluco tem uma pegada do quadrinho experimental, blá, blá, beleza, é outra parada, né? A gente está falando de coisa com pé e cabeça. Não que seja proibido não ter pé nem cabeça. Né? Vai da proposta de cada um. Mas assim, cara, isso de prazo, de correria, eu já tive algumas experiências absurdas. Tenho conseguido não repetir isso nos últimos tempos, né? Já tem tempo que eu não preciso assim. Que desde a pandemia para cá eu não fiz essas loucuras mais não. Mas, cara, de ter evento, e aí eu tenho que mandar para a gráfica para chegar a tempo do evento, para entregar no evento, e eu tenho, assim, pouquíssimos dias, e eu ficar 24 horas se torna brincadeira de criança, perto de viradas de 72 horas, assim, de acordar na sexta e dormir segunda, porque segunda tem que mandar para a gráfica, porque senão não vai para o evento, se não vai para o evento é preju, é tudo. Então, cara, já fiz umas maratonas assim, bizarras, que não só de produzir, como de escanear depois tudo, editar, montar, fazer tudo. Cara, assim, ó. Aqui vai um disclaimer. Não façam isso, crianças. Não façam isso. Não é para fazer, não. Não é porque deu certo eventualmente, que é
Não, é a exceção à regra, não faça. Eu acho que o ideal é você usar 24 horas para entender, não importa o quão profissional você é, não importa o quão rápido você é, a ideia de 24 horas original, e que esse aspecto está aí até hoje, ele é para ser o extremo, entendeu? Ele é para ser o quase ponto de ruptura, entendeu? Não, cara, um ponto importante é, quando você tem uma correria desse nível, por que nesses momentos, precisei fazer essas viradas? Porque quando é um outro trabalho que não é 24 horas, você não pode errar. Porque eu estou fazendo um trabalho que é para ficar o melhor possível. E aí isso envolve organização, tá ligado? O 24 horas é um lugar de improviso, é um laboratório, é um grande laboratório. A vida real, os trabalhos que você está fazendo, a Vera, não são laboratório. Então não dá para você simular a experiência do 24 horas no trabalho de verdade. Até porque você vai ficar fadigado, vai ficar cansado, vão passar aí, por exemplo, editar material para mandar para gráfica, mano, balonar coisa, é loucura você fazer isso virado, pô. Óbvio que vai ter erro, vai ter problema, entendeu? Mesmo que tenha uma revisão, né, ortográfica, mas, pô, você vai cometer uma série de erros, pode mandar o arquivo errado para a gráfica e aí só vai piorar essa situação, vai ter feito tudo à toa. Cara, é brabo. Acontece também, a principal, agora eu faço storyboard também, né? Cara, aí é foda, porque é sempre publicidade, né? Os malucos querem, é tudo para ontem, assim. Chega com a parada que é para entregar amanhã ou depois de amanhã, assim. É sempre em cima da hora, é doideira. Então, isso eu precisei recentemente fazer não uma virada, mas assim, ter que trabalhar até de manhã, que é uma coisa que já tinha alguns anos que eu não fazia. Era muito normal para mim. Não por atraso, por relógio biológico errado mesmo. Mas hoje em dia eu tenho uma vida mais saudável, mas tocar escudo o suficiente para precisar fazer uma vez. Conseguir levar até 8 horas da manhã, entregar no prazo que os caras precisavam e tal. Mas aí volta aquela coisa que eu falei no início, né? De que você consegue fazer isso com mais tranquilidade, porque o 24 horas te mantém com as ferramentas afiadas, entendeu? Sim. Você sabe fazer isso, não que você precise, né? Mas você sabe fazer isso porque você já está calejado de fazer. Entendeu? Sim, sim. O que eu queria agora, na verdade, puxar aquela coisa de até quando é roubar no 24 horas, mas antes eu acho que na hora da gente fazer o jabá essencial, que é... Perfeito. Isso, eu já ia te interromper para isso. Por favor, passa o 24 horas da Inco, que vai acontecer simultaneamente online e presencialmente no Rio de Janeiro, no Goethe Institute, aqui no centro. Eu estou no Rio hoje, então aqui no centro. E sábado, durante o dia, você pode ir lá visitar. A proposta é fazer um aquáriozinho igual o Anguleme, para que as pessoas possam olhar e ver, olha só aquelas criaturas desenhistas ali passando no perrengue. Safari humano artístico, olha só. Olha só. Então, assim, você está convidado, porque assim, não tem como você se inscrever para participar do evento mais, porque as inscrições já acabaram nesse momento, e eram poucas pessoas, a gente priorizou a galera que é aluna da escola e tudo mais. Mas se você for aluno nosso semestre que vem, a gente faz todo ano agora o 24 horas, sempre no segundo semestre. Você pode ficar atento aí para participar do próximo. Mas você pode assistir, ver como é que é e tal. A gente vai fazer uns bate-papos também e tal. Ah, não moro no Rio. O online será transmitido, Brasil, mundo inteiro, né? Porque internet. Não só online, porque vão ter câmeras também no presencial lá. Então a gente vai transmitir todos os dois eventos, né, no canal aqui. Então você pode acompanhar. A gente vai ter, nesse caso, porque olha que loucura, a gente está fazendo esse evento da Inco em parceria com o LCB, que é uma escola de arte / residência artística lá em Berlim. Então, são dois eventos separados, mas eles acontecem meio que simultaneamente, assim, tanto que o tema vai ser dado por Berlim, para a gente vai copiar o tema de Berlim. Só que, aqui no Brasil, também estão tendo outras pessoas querendo chegar junto. Então, vai ter uma galera em Salvador fazendo uma versão simultâneo, cara. Entendeu? Então a gente está fazendo simultâneo com Berlim, só estou fazendo simultâneo com o Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente vai estar no mundo inteiro, maluco. A ideia é essa. E aí, se você estiver em Salvador também, eu não tenho ainda informações, a gente vai botar em algum lugar escrito aqui. Pede pra gente na Inco lá nas nossas redes sociais como é que é. Porque não sei se vai ser possível de visitar o Salvador, que nem a gente está fazendo no Rio, né? Porque o Rio a gente organiza, a gente sabe o que pode. Salvador eu não sei se vai poder. Então, a gente vai estar apoiando, né, o Salvador, inclusive dando brindes, né, nossos parceiros aqui, Artus, a própria escola e estúdio Inco,
vão estar patrocinando, dando uns mimos lá para a galera de Salvador e para a galera do Rio, obviamente, né? Vai ser uns mimos maneiros. A gente tem outras marcas que eu não posso anunciar ainda, que vão participar do Rio também. Venham, assistam, interajam, até porque as pessoas comentarem na internet, no vídeo e ajudarem a falar sobre dano moral faz muita diferença nas horas tristes e sombrias da madrugada, quando a galera está desfalecendo e querendo desistir. Então, o nosso querido camarada Matt vai estar lá, né, em Salvador, fazendo essa ponte com a gente. O Matt, que é a presença invisível aqui, vocês não sabem, mas ele está aqui com a gente hoje, né? Ele que colabora aí na organização aqui da estrutura. E só para fixar, é agora, nesse próximo final de semana, dia 1º e 2 de novembro de 2025, né? Caso você esteja vendo isso em outro ano, vai que você está maratonando aí o passado da sala dos professores, é de 2025, tá ok? Lembrando que é de 10 da manhã às 10 da manhã, né? Começa às 10 da manhã de sábado, e aí o Goethe no Rio vai estar aberto, eu acho que até às 5. Por ali, fim da tarde, né? De manhã e tarde vai estar aberto, e aí depois, olha que loucura, a gente vai fechar o prédio, fechar a porta e trancar a galera lá dentro. É isso. E aí só quem tá lá dentro pode sair só de manhã. E aí de manhã, de novo, que a gente abre pra galera poder sair do cativeiro e voltar para suas famílias, são e salvo. Mas enfim, olha só. Você ia falar alguma coisa, inclusive, né? Eu ia falar, chegou aqui no ponto que quem tá organizando lá em Salvador é a galera do Estúdio Araê, no Anubis Inc., que é um ateliê de tatuagem lá em Salvador. Brabo, irado. Maneiro. Em Berlim vai ser no LCB, que é uma casa histórica lá no distrito de Wannsee, que é perto de Berlim ali. E aqui no Rio vai ser no Instituto Goethe, que é o Instituto Alemão, que é um lugar, cara, na moral, esse 24 horas aí vai ser, histórico mesmo, cara. Maior conexão, muita gente participando ao mesmo tempo. E como é que vai ser a transmissão online, Rafa? Como é que tá isso? Vai ser no seu canal? Vai ser no meu canal, a gente vai transmitir. Agora eu descobri, olha que loucura. Não sei nem se isso aqui vale para botar a gravação mesmo, tá tudo certo. Parece que semana passada anunciaram no YouTube Studio que agora pode fazer vídeo colaborativo no YouTube. Ó, que maneiro. Que legal. Então agora acho que dá pra gente fazer essa transmissão, ser meu canal e canal da Inco simultaneamente. Inclusive os nossos vídeos aqui talvez publicados simultaneamente nos dois canais. Maravilha, muito foda. Muito então, foda, ótimo. Eu vou descobrir como é que funciona certinho para fazer acontecer. Mas a ideia é essa, a gente vai ter então 2 câmeras lá, né? Uma câmera fixa e uma câmera móvel, e a galera que vai estar online vai estar cada um com a sua câmera, né? A gente explica para a galera que coloca uma câmera na cara e uma câmera no desenho, e a gente vai, enquanto isso, assim, ver a galera fazendo. Eu vou estar meio que apresentando esse projeto, eu não vou estar desenhando dessa vez, vou estar falando, aí eu vou entrevistar a galera, a gente vai ter momentos que a gente vai ter bate-papo de cerimônia. Justo. Alguém tem que fazer essa parte, né? Um trabalho. Não, inclusive, isso sempre foi uma loucura, né? Porque ano passado você já foi meio Cicerone, você acabou desenhando uma capa do Inco lá, né? Mas porque qual é a parada? As outras vezes que a gente fez 24 horas no canal do Rafa, era brabo, porque a gente tinha que pensar a história, desenhar e ficar fazendo entretenimento, conversando, falando, entrevistando gente, fazendo coisa. Cara, essa era a parte mais sinistra, assim, porque eu ficava, caraca, maluco. Eu tenho que pensar, eu tô atrasado, mas eu tenho que conversar com o público e ler chat. Nossa, bicho. Não, ótimo que você... Eu vou resolver isso. Inclusive, eu vou fazer o trabalho que a galera vai me odiar muito, que é a cada 1 hora fazer um barulho lá pra galera. Passou mais 1 hora. Vocês estão agora mais 1 hora a menos do final. E vai ser divertido, eu acho que vai ser divertido. Bom, mas aquele spray com corneta. Fazer um barulhinho pra galera ficar acordada. De madrugada vai ser ótimo fazer isso. Mas o que eu queria puxar, voltando para de fato, o nosso tópico, isso aqui é do nosso tópico, né? Mas é sobre essas coisas das regras, né? Porque, na teoria, as regras são 24 páginas e 24 horas. Mas assim, e se eu não fizer? O que acontece, né? E se eu for com preparo? E se eu fizer depois, né? Fale um pouquinho sobre o que vocês acham, porque opiniões divergem nesse aspecto. Assim. Eu acho assim, se você vai brincar disso, tem que seguir as regras. Então, se você tá lá, tá tocando pagode, dança pagode, maluco. Você vai ficar lá dançando valsa. É o mico que você vai pagar. Né? E vai atrapalhar os outros que estão lá dançando pagode. Então, se você vai pro pagode, dança pagode. Cara, vai ter tipo Dick Vigarista, então, saca? Se você não vai dançar, segura a criança.
É uma vibe meio Dick Vigarista, né? Tá todo mundo no ritmo, aí vem o filho da puta de balão passando por cima de todo mundo, né? Não, né? Porra. Então, assim, se você vai brincar disso, brinca disso. Eu acho que é tipo uma gincana, sacou? É uma gincana. Na gincana tem erro, na gincana tem acerto, na gincana é para ser divertido, né? Ali você não é uma concorrência, você não está lutando contra ninguém, não é uma competição, não vale ponto. É lá para você se divertir, sabendo que vai ser 24 horas de pressão ali, desenhando lá. Mas isso é interessante. Isso tem o seu valor, né? Então, eu acho que tem que seguir a regra, se a regra é essa. Agora, entretanto, porém, se você quiser se desafiar em outros dias e fazer uma HQ sua de 24 páginas, em outro dia da sua vida, que não é dentro do dia dessa brincadeira, aí, maluco, aí você inventa as regras da sua brincadeira. Eu penso nisso. Acho justíssimo. Perfeito, colocação. O outro ponto que o Rafa perguntou também sobre, pô, não acabei, e aí? Vou perder, vão caçar minha carteirinha de quadrinista? Não, é muito normal não terminar, inclusive. E eu acho que não tem que se cobrar, você tem que tentar. Eu acho que mesmo se você está vendo que não vai dar, mas ir até o final do tempo, porque você vai ter feito tudo que você podia, você vai ter feito mais, não vai interromper o processo. Então, assim, faz o que você puder. Se não deu para terminar as 24 páginas, e também, se não der para terminar as 24 horas, porque pode acontecer também, você ficar muito cansado e falar, pô, não, realmente não dá, não é para mim. Cara, acho que tudo é normal. O que importa é que é muito legal topar o desafio, brincar. Eu acho que o Pacha colocou muito bem esse aspecto de que é para ser divertido, né? Senão, por que você vai fazer? Não é para você se fuder, é para você se divertir, é para ser legal, é para ser comunitário, né? Então, é isso. Tem questão de... Tem que parar para comer, Nossa... Tem gente que dorme no meio. No último deu problema na minha impressora, eu tentei usar a impressora para fazer um negócio, nossa, deu problema na impressora. Perdi 1 hora resolvendo o problema de impressora no meio do negócio. Nossa, fiquei maluco com isso. Mas, enfim, cara, é isso. É muito maneiro. Eu acho que não tem problema nenhum não terminar. Só tem a chance de não terminar quem tiver começado. Então, é isso. Esse negócio de que tem que parar para comer, tem que parar para dormir, pessoas dormem no meio, já aconteceu, tá? A galera tirar uma sonequinha, 3 horinhas no meio ali para dar uma acordada e tá tudo certo, para comer. Inclusive, a recomendação que eu dou para quem estiver assistindo isso aqui, meio que em preparação para o evento, é parem no meio do processo. Não queiram fazer isso de uma vez só, entendeu? Vocês vão ficar doidos. A cada 2 horas levanta, dá uma esticada, entendeu? Tem momentos que vocês vão de fato parar para jantar, parar para tomar café da manhã, entendeu? E isso é uma hora que você distrai e volta mais fresco. Ouça o que eu tô falando, já fiz várias vezes isso. E tem uma coisa maneira de quando você está num tour de force desse, né? Que você está imbuído de um grande percurso para fazer, de trabalho, cara, que tem coisas que vão fluir melhor e você vai mais rápido. Isso vai acontecer. Vai ter página que tu sabe, que é foda, né? Se você se organiza, né? Se você está ali, se tem a cabeça preparada com a tua caixa de ferramenta mental à mão, você vai entender rápido. Então, se você, por exemplo, se você usa uma escaleta boa, na hora que você for pegar para fazer, caralho, você sabe quais são as páginas que vão te dar mais trabalho. Então você faz todas as fáceis. Sim. Primeiro. Aí depois tu pega a mais difícil, que é a que você sabe que vai ser mais complicado. Quando você faz a escaleta e você vai fazer seus thumbnails lá, suas miniaturas de página, você vai saber quais são as páginas que vão te dar mais dor de cabeça. São essas que você vai fazer uma pausa antes, para comer, para fazer um xixi, para trocar ideia, para rir, né? E aí você vai lá, toma o seu Dorflex e volta a trabalhar. Eu acho que... E você vai produzir mais. Para fechar esse assunto aqui, até para seguir, que a gente quer avançar aqui, eu acho que talvez o maior mérito do 24 horas seja o mérito do autoconhecimento. Você vai fazer 24 horas, vai entender o seu processo muito melhor. Entender isso que o Pacha falou agora, entendeu? Qual é a parte que vai dar trabalho para mim? Talvez você não saiba disso ainda, mas você vai fazer e vai descobrir. Qual é a parte que eu me enrolo mais? Eu demoro mais fazendo o quê? Qual é a parte que eu fluo melhor fazendo, entendeu? Então, ao você passar por todo o processo em um dia só, você vai se entender melhor como artista. E eu falo isso para a galera de quadrinho, meus alunos, especialmente a galera de quadrinho 2, quadrinho 3, que é mais avançado, que é metade do trabalho é você entender o trabalho. Sacou? Se você entende o que tem que fazer, se entende quais são as etapas, como cada etapa tem que ser lidada, total. Entendeu? Você está muito mais fácil, entendeu? A galera gasta muito tempo
dando muito ponta de faca, tentando entender o que tem que fazer, sabe? Então, o 24 horas você entender isso mais fácil, sabe? Então, faça 24 horas. Não agora, né? Já foi, mas assim. Não, e até se imponha, né? Se imponha, vai fazendo aos pouquinhos, vai treinando para o 24 horas, né? Você não vai passar um Silvestre, né? Tu não vai passar um Silvestre hoje, né? Ou eu tô a fim de passar um Silvestre, peraí, aí acorda e vai. Não, você vai se preparar ao longo do ano para você encarar uma maratona de 40 quilômetros. Eu recomendo, inclusive, uma coisa que é legal de fazer, que não tem nome, eu inventei isso, falando com meus alunos, acho que semestre passado, é você fazer o fim de semana de 3 páginas. Que é tipo 2 dias, sábado e domingo, fazer uma história de 3 páginas. Que é muito mais leve que 24 horas, mas ele já. As regras são as mesmas, só estão com um dial down, assim, entendeu? Então, acho que é um jeito interessante. Começar a pegar o ritmo. Muito maneiro. Bom, com essa dica muito legal aí do nosso querido Rafa Pinheiro, a gente vai seguindo aí para o dever de casa, que são as nossas indicações. E antes do dever de casa, né, um detalhe, né, as pré-matrículas, né, estão abertas aí para o próximo semestre do INCO. Para quem não sabe, né, o INCO ele tem vários cursos, vão ter oportunidade, podem conferir lá no site, a gente tem um monte de professor brabo, só a galera super atuante na cena de quadrinhos, na cena de arte geral aí. E as turmas são semestrais, né? Então, se você não se inscrever nesse final de ano, babou, você só vai poder fazer em 2026.2. Então, aproveita essa pré-matrícula. As matrículas abrem oficialmente em dezembro, certo? Dito isso, feito esse disclaimer, vamos para o dever de casa, que é a nossa parte final aqui com as dicas. Eu vou começar. E a minha dica eu tinha separado aqui já a Travessia. Acabou que a gente já falou sobre ele hoje, né? Mas eu achei legal trazer o Travessia. Por ser, obviamente, é um projeto que começou no 24 Horas de Quadrinho, começou do meu lado, eu vi nascer ali, eu sou padrinho. Inclusive, eu sou padrinho pra caramba, porque eventualmente, ele não foi todo feito em 24 horas de quadrinho, né, gente? Começou, mas alguns capítulos, obviamente, o Rafa fez, né, no conforto da sua cama. Era legal, ele me passava algumas vezes os capítulos, eu dava uma de editor ali, dava uma palpitada, ajudava com alguma coisa narrativa ali, tudo. E por que eu indico ele? Não só por ser 24 horas, mas porque é um projeto que, como o Rafa já falou, ele não tem balão, né? Ele é um quadrinho mudo. E, particularmente, quadrinho mudo, uma coisa que a gente fala sobre história em quadrinho é que a gente tem que contar o máximo possível com as imagens. O balão, ele é importante, claro, mas ele não tem que contar a história, né? E o quadrinho mudo é quando a gente está usando o quadrinho no ápice, né? A narrativa visual através de sequências de imagens no máximo que a gente consegue executar, ou deveria ser, né? O objetivo de todo mundo. Mesmo um quadrinho que tem balão pra caralho, a gente tem que ler ele o máximo possível sem balão. E então eu sei que é um grande desafio fazer quadrinho mudo, é brabo, e eu acho que o Rafa foi muito bem. É uma história que o personagem consegue ser cativante, mesmo sem você entender nenhuma palavra do que ele fala. Então fica essa dica, tá? Travessia é um quadrinho muito maneiro, tá? Dá para ler online também, mas saiu o livro esse ano, então aconselho porque tá muito bonito o livro. Ok? Por favor, podem seguir para as dicas de vocês aí. A minha recomendação, quadrinho nortista, a série Maramonhã. Esse aqui é o 2º volume, tá lindo demais, tá? Roteiro do Evaldo, arte da Rayane, da Isabelle, da Malika, do Jovan, enfim, é uma galera mandando na cor e na arte final também. Cara, é uma história muito foda. Pega meio que a Guerra de Troia passada durante a colonização do Brasil, misturando as entidades da terra daqui, né? Tem um elemento sobrenatural também dos povos originários. Cara, é uma série que eu gosto muito. Eu acho que todos os envolvidos aqui, diferente de uma história de 24 horas, eles pensaram muito no que eles estavam fazendo. Eu gosto demais do Maramonhã. Chegou para mim, estou ansioso para poder terminar de ler, porque sempre me surpreende, sempre tem uma piadinha maneira. Os personagens são muito carismáticos. Cara, me faz lembrar, cara, as histórias dos desenhos animados que eu assistia quando eu era moleque, tipo... Bonito. Nick Nack, essa galera, sabe, animais antropoformizados e muito
trabalhando coletivamente, enfim, é um baita projeto, assim, super recomendo. E com isso, me despeço. Pô, meu dever de casa, então, me pegaram de surpresa, porque, como eu falei, eu tô em trânsito, então eu não tenho os livros que não estou aqui, mas eu trouxe uma parada legal e eu vou fazer uma tangente breve para falar sobre isso, que é o quê? Eu estava no aeroporto, em Paris, horas a fio esperando o voo que atrasou, e aí eu lembrei de uma coisa muito legal, que Dente vai saber disso. Na França, existe uma lei que tabela os preços de quadrinho. Então, você não pode vender quadrinhos por preços, sei lá, tem ele faltou muito pouco, né, para evitar preços abusivos e tal, que é muito interessante. Ou seja, eu posso comprar quadrinho no aeroporto por preço de gente normal, sem ser preço de aeroporto. Nossa, porque eu preço tabelado, entendeu? E aí eu consegui comprar um quadrinho no aeroporto e ler para passar o tempo, porque, enfim, eu vou ler na internet, é o mesmo preço da loja. E esse quadrinho, cara, eu fui olhar assim, o que eu posso ler, né, levar daqui? Pô, tô na França, comprar um quadrinho faz muito sentido. Eu bati o olho e eu falei assim, eu tenho certeza que isso aqui vai ser bom. Não tem nem como. Que é isso aqui, Corto Maltese. Que legal. Só que desenhado pelo Bastien Viver. Isso deve ser surpreendente. É muito doido. E o mais legal é que isso aqui é uma espécie de gráfico MSP do Corto, porque é ele, a história se passa em 2022. Então, caraca, sério? É ele de óculos escuros e celular. Tá ligado? Smartphone. Porra, que coisa. Trazendo pro futuro, né? O Corto. É muito legal, cara. E o desenho do Bastien Vives é absurdo. Tem uma cena de ação particularmente aqui na hora do avião aqui. Que, meu irmão... É em PB? É em preto e branco, é tons de cinza, né? Cara, eu vou achar essa cena. Peraí. Essa cena é fantástica demais. Eles estão correndo pra pegar um avião aqui. Eu não vou achar. Não é possível. Olha isso aqui, cara. São eles correndo, fugindo numa pista de aeroporto. E aí, eles tem um avião gigante vindo na direção deles. Cara, é tão dinâmico, é tão bonito isso aqui, tá maluco. Esse quadrinho realmente... É isso, cara. O Corto dirige um carro, tá ligado? É muito legal, cara. É muito, muito legal, realmente. Pô, tá bonito o traço dele. Olha isso aqui. Pô, muito maneiro. Que isso, coisa linda, rapaz. É um quadrinho que a história é legal, é interessante, inclusive é altamente político, como tudo do Corto, né? Então é sobre... isso aqui acontece nas ilhas... Ilha São Salomão, se não me engano. É ali na Oceania. Caribe ou Oceania? Não, Oceania. Oceania, e é uma relação da China querendo meio que tomar conta do espaço, e aí eles lidando com a China, e a China sendo meio ruim de roda, é uma coisa meio colonização da China ali, é super atual, tá ligado? Meu irmão, é bom em todos os aspectos. Por que eu tô dizendo isso? Nada a ver com nada de 24 horas. Porque o traço do Viver parece que ele fez de qualquer jeito. Parece que ele é muito bom desenhista, e ele só fez assim e saiu um traço. Tem a parada muito solta, né? Não é verdade, porque ele claramente calculou tudo isso aqui, entendeu? Só que aí ele faz uma arte final que faz parecer que é tudo muito fácil. Mas não é. É tudo muito pensado. Tá com essa cara de que... Sabe aquela coisa... Brabíssimo. Não, pra mim, o Bastien Vives é aquela menina que gasta 2 horas em casa se arrumando, tá ligado? E aí sai na rua e fala, nossa, tá tão bonito. E você só botei a roupa e sair. Tá ligado? Particularmente é o meu caso também. Eu demoro muito pra me arrumar, mas aí parece, tô com a camisa rasgada, com o cabelo meio largado. É milimetricamente calculado. É isso, ele pensa super, ele monta as páginas direitinho, composição, perspectiva, só que o traço da arte final dele parece que ele só... Nossa, olha que ficou lindo que ficou, tá ligado? Uma pergunta, se você souber responder, é digital ou é físico que ele faz? Pra mim é 100% digital. Pelo que eu vejo aqui... não é analógico, é digital mesmo. É digital. O cinza com certeza é digital, mas o traço também, dá pra ver o brush aqui, é digital. Eu já vi outras coisas dele que eu suspeitei de ser digital também. Eu sempre fico na dúvida. Mas tem tempo que eu não leio nada dele, não. Tem coisa dele que é muito caligráfica, que é muito... Eu acho, assim, posso estar enganado, mas eu colocaria dinheiro que é digital. Bom, então vamos lá. As dicas, os deveres de casa estão passados, certo?
Espero que vocês estejam gostando de acompanhar aqui o INCO. Temos professores ainda que não participaram, que vão debutar em breve, tá? Então fiquem de olho, continuem acompanhando aqui. Foi um prazer passar essa horinha com vocês. Espero que vocês tenham gostado do papo e apareçam para acompanhar o nosso 24 horas nesse final de semana, ok? Dia 1º de novembro. Sigam o Parte, o Denis, a mim, a INCO. Sigam todo mundo nas redes. Sigam o canal no Spotify, onde é que você estiver assistindo no seu divulgador de podcast favorito. E é isso. E ó, uma dica que eu peguei com a Ananda no episódio anterior, e que eu achei muito boa, que é, se você escutou até aqui, marca aí com um emoji nos comentários, marca aí com um emoji de paleta de desenho, de pintura, que a gente vai saber que você chegou até o final. Legal. É isso. Perfeito. É isso. Gente, um beijo, juízo, se cuidem. Eu tô adorando esse espaço aqui da gente. Valeu demais. Valeu, gente. Abraço. Valeu, galera.